Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Miriane Aguiar, eu sou psicóloga e esse é o primeiro vídeo do meu canal, então eu quero dedicar e agradecer a Danilo, um grande amigo, que foi uma das primeiras pessoas a me incentivarem a gravarem vídeo por aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre ansiedade, na verdade, o que é ansiedade? Todas aquelas coisas que a gente gosta, sabe? Sexo, amor, dinheiro, estar com a família, passeios. Quando todas essas coisas se tornam motivo de preocupação, é um sinal de alerta. E apesar da ansiedade tirar seu sono, nem sempre é bom se livrar dela. Sabe por quê? Eu vou te convidar a fazer uma viagem no tempo comigo. Eu não sei se vocês já assistiram aquele desenho Os Flintstones, porque eu adorava na infância. Eles eram uma família que parecia dos anos 60, mas as suas aventuras aconteciam na Idade da Pedra, lá no tempo da Antiguidade. Eu achava muito engraçado que eles tinham carros. O carro ele era movimentado pelos próprios pés dele. Era como se fosse uma bicicleta sem pedais, ou seja, eles precisavam correr dentro do carro para que o carro andasse e eu me acabava de sorrir com isso, achava super massa. Então, imagine que você é um membro dessa família dos Flintstones e você está passeando lá nos campos da pré-história com várias pessoas, enfim. E aí de longe você avista um tigre dente de sabre, sabe? Daqueles animais mais ferozes, velozes e furiosos. O que você faz quando você vê um animal desse? Olha, as pessoas mais inquietas, mais ansiosas e mais atentas ao mundo ao redor, elas escapam primeiro. Mas as pessoas menos inquietas, menos ansiosas, são presas fáceis e acabam sendo eliminadas do rol genético da época. Agora vamos transferir isso para milênios e milênios de anos e o resultado é que todos nós somos ansiosos, uns em maior, outros em menor grau. Claro que hoje a gente não vive com predadores, mas existem outras ameaças à nossa volta, não é mesmo? Ok. Então, a ansiedade, ela faz parte do sistema límbico, sistema de defesa do nosso corpo. O nosso cérebro ele é uma máquina super poderosa e ele é acionado sempre quando ele vê um estímulo que pode fornecer algum perigo para o organismo. Então, eu vou dar um exemplo. Digamos que você está vendo o Gerald, aquele cara lindo, maravilhoso, do qual você apaixonada, seu crush, eu odeio essa palavra. Mas enfim, imagine que você está vendo o Gerald. E aí, o seu corpo, ele vai responder a isso. Gerald está a uma certa distância. E aí, você pode ter algumas reações, por exemplo, a boca fica seca, a pupila começa a dilatar para você olhar melhor o Gerald. Os batimentos cardíacos começam a acelerar mais rápido e entre outras reações que pode acontecer. Isso, claro, também depende muito da experiência do sujeito, do significado que ele dá ao estímulo que ele está vendo, lógico. Mas enfim, essas reações, elas são emoções, né? E emoções não podem ser controladas, pelo menos não diretamente. Ou seja, você não pode dizer para o seu coração, coração querido, pare de bater um pouco porque o Gerald está percebendo, o Gerald vai perceber que você vai sacar do meu peito. Não dá para fazer isso, né? Não dá para combinar com o coração de parar para não te fazer vergonha, não te fazer passar vergonha. Da mesma forma que não dá para você negociar com outras partes do seu corpo, porque as emoções elas simplesmente vêm, elas simplesmente acontecem. As mesmas partes iluminadas, as mesmas partes do cérebro que são iluminadas em uma reação de ansiedade, elas também são iluminadas em uma reação de medo, né? Um exemplo, por exemplo, é ótimo. Um exemplo. Digamos que você teme em andar de ônibus porque você teme em ser assaltado. Então, quando você teme em andar de ônibus, você vive um quadro ansioso. Mas quando ocorre o assalto, você sente simplesmente medo. A ansiedade, ela dá para você planejar, executar estratégias para tentar eliminar ou tentar diminuí-la,
com calma. O medo não, porque no medo você funciona como um animal acuado. E aí um animal acuado, ele vai decidir se ele vai correr, se ele vai lutar contra aquele perigo. Só que a ansiedade pode ser que o seu organismo fique alterado sem necessidade. Esse é o grande risco, né? Porque no medo existe um perigo, o perigo está ali na sua frente. Na ansiedade, o perigo ele é projetado para o futuro. Então é uma coisa incerta também, ou não. E o perigo é iminente, o perigo está ali, entendem? Ok. Existem muitos estudos que falam sobre predisposições genéticas, fatores ambientais, as questões sociais e culturais que podem ser indícios para a ansiedade. Então, falando, né, tocando no fator cultural, eu vi um estudo muito interessante, eu queria compartilhar com vocês, que fala sobre que as mulheres elas têm uma maior tendência a ter quadros ansiogênicos, a sentir ansiedade que os homens, por dois fatores. O estudo fala desses dois fatores. O primeiro é o fator hormonal. Durante algum tempo, as mulheres elas ficam privadas de substâncias calmantes e antidepressivas, que são os hormônios, a progesterona, porque nós mulheres não produzimos hormônios regularmente como o homem. Daí tem-se a famosa TPM, a tensão pré-menstrual. E nesse momento a mulher fica muito sensível, algumas ficam mais irritadas, algumas ficam mais sensíveis, enfim. Isso varia de pessoa para pessoa. E outro fator é o cultural, porque nós meninas, o estudo fala que nós meninas, nós temos uma maior abertura para expressar nossos sentimentos, ou seja, desde cedo nós somos ensinadas a expressar o que a gente sente, sendo que os meninos, eles são ensinados a não expressarem, e onde muitas das pessoas falam assim: homens não choram, querido, por que você está chorando? Vem cá. Então os meninos são ensinados a não externalizar, sempre internalizar esse sentimento. Então, nesse estudo eu acho bem delicado e eu acabo não acreditando muito nisso, porque eu acredito que quando a gente silencia muito, a gente guarda muito sentimento, a gente guarda muito sofrimento e às vezes é preciso expressar isso. E por essa consequência, eu acho que nem sempre guardar te torna menos ansioso. Guardar aquilo que você sente te torna mais ansioso, ainda mais por ser psicóloga, então não confio, não acredito muito nisso. A minha linha vai por outro viés. Mas ok, isso foi um estudo, eu só queria compartilhar com vocês e aí vocês façam suas conclusões. Mas a gente vive tempos ansiosos? Será que nós vivemos tempos ansiosos hoje? Olha, o que nada indica que a vida dos nossos antepassados ela foi mole. As epidemias, por exemplo, eram frequentes e fatais. No século XIV, 1/3 da população europeia morreu de peste bubônica. Mas não precisamos ir muito longe. Em 1889, 90% dos habitantes da cidade de Campinas, São Paulo, ou se afugentaram ou morreram do surto de febre amarela. E hoje, em 2020, nós vivemos a crise da Covid-19. Tem muita gente sentindo medo, tem muita gente sentindo ansiedade, tem muita gente que está muito triste, que está muito abalado com isso. Eu acredito que isso acabou afetando todo mundo no geral. Alguns mais, outros menos, alguns procuraram estratégias de lidar com isso, outros não sabem o que fazer. Enfim, tem muita gente sofrendo emocionalmente por conta dessa epidemia, dessa pandemia, na verdade. Mas muitas das ansiedades que a gente sente também são impostas por nós mesmos. Por exemplo, uma realização no trabalho, um corpo perfeito, a gente vende e compra o corpo perfeito, né?
uma realização amorosa, eu quero ter um companheiro, eu quero mostrar para as pessoas que eu tenho isso, porque isso também é um fator de sucesso. Eu preciso ter alguém, preciso mostrar para as pessoas que eu tenho alguém. Mas muitas dessas coisas das quais a gente impõe como fator de ansiedade, a gente acaba se preocupando demasiadamente com isso, elas são devido às grandes possibilidades que a gente tem. O mundo hoje está cheio de possibilidades, é como se você fosse no supermercado e lá você tem de tudo e você fica assim, meu Deus, o que que eu pego primeiro? E é meio assim. E o mundo, as velocidades, elas acontecem de uma forma tão rápida e você quer saber de tudo um pouco. E você cobra para as pessoas que não sabem, você é cobrado se você não sabe. Vou contar uma historinha para vocês que me lembrou exatamente disso. Quando eu estava no primeiro período de faculdade, eu acredito que era no primeiro ou segundo período de faculdade, e eu estava com um amigo, e o amigo começou a falar para mim sobre o Whindersson Nunes. Eu acredito que todos, uma grande parte de vocês conhecem, espero, né? Não sei. E me falou do Whindersson Nunes, e eu realmente não conhecia o Whindersson Nunes, e eu falei, não, eu não conheço. E ele olhou pra mim, como assim? Como assim tu não conhece o Whindersson Nunes? Meu Deus, todo mundo conhece o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes é um dos maiores youtubers do Brasil. Como que você não conhece? Gente, isso há 5 anos atrás. E eu fiquei assim me sentindo mal, porque ele começou a chamar todo mundo que estava passando ali, a gente estava na biblioteca, e ele, você conhece o Whindersson Nunes? Aí a pessoa, e eu assim, dentro de mim, querendo que encontrasse alguém que se identificasse naquele momento comigo e dissesse assim, não, eu não conheço, aí eu não iria me sentir tão sozinha. Mas todo mundo que passava dizia que conhecia, menos eu. Eu me senti uma alienígena. Me senti do outro mundo porque eu não conhecia ele. E aí depois eu pesquisei, enfim, depois eu vi e eu adoro os vídeos dele. Mas o que eu tô tentando mostrar nesse exemplo é que a gente é cobrado se você não sabe das coisas. Você precisa saber de tudo um pouco. Precisa saber quem é quem e tal, se situar, porque senão as pessoas começam a te repreender se você não sabe disso. A velocidade das informações é uma coisa muito recente da qual nós ainda não aprendemos a filtrar. Sabe, por exemplo, em 1801, a guerra de Espanha e Portugal, a notícia chegou no Rio Grande do Sul 3 meses depois. E aí o capitão de guerra do estado decretou guerra contra os espanhóis, sendo que ele não sabia que a guerra já tinha acabado. Agora, em 2004, ocorreu um tsunami no litoral asiático e em menos de 2 horas os blogs, vejam bem, os blogs já estavam dando detalhes da tragédia. Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente não precisa simplesmente reprimir a ansiedade, porque o mundo ele precisa de produção, ele precisa de movimento, a gente precisa se preocupar quando a gente vai fazer um trabalho, quando a gente vai estudar para uma prova, porque se a gente não estudar para a prova, a gente consequentemente pode ter uma nota muito ruim, né? Tem gente que tem sorte, tem nota boa, sem estudar, mas aí é contar com a sorte. Então o mundo precisa disso, precisa de motivação, mas em contrapartida você também precisa ver quando essa ansiedade ela começa a te paralisar, sabe? Quando a ansiedade ela deixa de ser um fator de defesa do teu organismo e ela passa a ser um fator que te aprisiona, um fator que acaba atrapalhando as suas relações pessoais, as suas relações interpessoais. Enfim, quando ela acaba realmente te aprisionando. E aí é hora de procurar um profissional. Então, é muito importante que a gente aprenda, né, no caso, que a ansiedade, quando ela se torna um transtorno, quando ela se torna
quando ela começa a atrapalhar a sua vida, ela é como se fosse uma febre. A febre, ela indica que algo não está bem, mas se você não procura entender e compreender os reais motivos da febre, não adianta, você vai voltar a ter febre de novo. Digamos que você tenha febre por uma gripe, se você não trata a gripe, você vai continuar tendo febre. E assim como a gente procura um médico quando sentimos dor de barriga, procuramos ajuda psicológica de um profissional que possa atender as suas necessidades quando existem dores emocionais, tá? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e deixem sugestões para que eu possa trazer um novo assunto para vocês. Beijo grande!